Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a reunião do Conselho dos Ministros e vamos aqui destrinchar quais são as possíveis, e bem possíveis alterações que vêm aí pelos próximos dias, próximas semanas, ou talvez até meses. Vocês vão entender como funciona tudo isso. Outra coisa importante dizer aqui é que eu gravei esse vídeo aqui para os meus clientes inscritos, no sentido de tentar facilitar a comunicação, porque é muita gente para eu explicar como é que vai ser e tal, e um pouco para acalmar aqueles que ali dá para acalmar e fazer alarde, infelizmente, aqueles que, olha, é preciso acelerar um pouco se você quer ainda entrar pelas leis antigas. Então, este vídeo ele foi picotado, foi cortado, editado para ficar pequeno, menor, senão vai ficar absurdamente grande, mais de 1 hora de vídeo, consegui pôr em 20 e poucos minutos, tá? E você também pode acelerar e colocar um pouco mais rápido se achar que é muito grande. Mas é importante deixar, pelo menos as falas, eu tentei fazer isso, as falas do ministro, o mais ali límpidas e sem cortes abruptos, para que não tenha ali uma dificuldade de interpretação que ele está falando, tá bom? Na verdade, eu trouxe um vídeo que ele é separado em blocos. Primeiramente, então, essa introdução, vou explicar para vocês algumas coisas para que vocês não se desesperem, Ali, se eu só começasse comentando ali a fala do ministro, isso poderia causar alguma estranheza. Depois, as falas do próprio ministro, e depois ali eu vou interrompendo as falas dele, vou questionando ali e apontando como que isso funciona na prática, como funcionava e como possivelmente vai funcionar. E depois, no último bloco, algumas perguntas que eu achei interessantes feitas ali por parte dos entrevistadores, por parte dos jornalistas, e depois a resposta do ministro. E ele, parte disso, vai integrar ali uma possível projeção do que pode acontecer. Lembrando que esse texto legal ele pode ocorrer em sua totalidade, pode acontecer algum tipo de mudança. Essa análise pelo parlamento e todo o trâmite legal pode ser um pouquinho mais demorado ou pode ser bem célere. Então, a gente não deve se desesperar. Entretanto, se vocês estiverem aí no meio de um processo de visto ou pensando já em aplicar um visto à nacionalidade, faz muito sentido você entrar agora. Inclusive, um ministro em algum momento fala sobre a lei no tempo, e é muito interessante a fala dele. Entretanto, algumas coisas estão ali um pouco fora do liame jurídico, na verdade, os operadores de direito que vão decidir sobre isso, nomeadamente os advogados, peticionando, mostrando as teses e, obviamente, decidido ali pelos magistrados juízes, se existe algum tipo de irregularidade quanto à interpretação da norma por parte do legislativo, se teve algum problema ali, algum conflito de normas, e depois também por parte do executivo no momento de aplicar a lei, tá? Mas tendo dito isso, é muito importante que você assista até o final. Se você estiver assistindo isso aqui na rede vizinha, vai na vermelhinha, que lá tem tudo mais mastigadinho, e para você entender um pouco mais do que eu vou falar até aqui agora, você pode ver o vídeo anterior. Então vamos lá analisar o vídeo? Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Esteve reunido hoje o Conselho de Ministros e tomou um conjunto de deliberações, das quais destacaria as relativas a matérias de nacionalidade, revisão da lei da nacionalidade e de imigração. São 4 atos legislativos que hoje aprovamos, que introduzem alterações no seguinte domínio. Primeira, proposta de lei de criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP. Recriar em Portugal uma Polícia de Estrangeiros e Fronteiras que funciona no âmbito da Polícia de Segurança Pública. Esse vídeo já vai ficar bem grande, pessoal. Não vou me alongar a questão dessa criação, dessa estrutura, mas eu acredito que isso passe sim, tá? Se não passasse agora também, acredito que no futuro passaria, porque são muitas tentativas de criar essa força. Se a gente pudesse comparar um pouco, eu acho que a ideia é fazer uma espécie de ICE, norte-americano, uma polícia, na verdade é uma organização dentro da PSP, mas preparo ali para essa questão de contenção, retenção e gestão de imigrantes irregulares, tá bom? Segundo, alterações então à lei da nacionalidade. É importante lembrar que há uma distinção da atribuição da cidadania originária da cidadania derivada, a chamada naturalização. Começando pela cidadania originária. A alteração é feita ao nível da atribuição aos descendentes de estrangeiros que residam em território nacional. Em primeiro lugar, exigir que os pais os estrangeiros tenham residência legal.
E esse prazo de residência legal mínimo aumenta para 3 anos. E a nacionalidade é atribuída, não por defeito, não por silêncio, mas apenas se a pessoa, através dos pais naturalmente, manifestar uma vontade positiva para esse efeito. Então vamos aclarar um pouco mais aqui. Hoje, pelas regras de hoje, se a pessoa adentra em território português e obtém autorização de residência, um dos pais, né, de um menor que nasça em território português, então tenha autorização de residência, não importa quanto tempo, esse menor ele nasceria português originário, Isso não vai acontecer mais. Para que isso ocorra, então a pessoa ela já tem que ter autorização de residência por pelo menos 3 anos, ok? Essa é uma alteração relevante em relação à fala aqui do ministro. Uma outra coisa, né, que eles querem também que seja alterada agora via parlamento, né, essa proposta está sendo enviada para lá para ser analisada, é a questão de que não é mais automático, tá bom? Não é mais automático. A pessoa ela teria que fazer uma espécie de manifestação em relação a esse pedido. A gente não sabe como isso vai ficar, eu não tive acesso ainda à legislação, depois a gente vai fazer um vídeo, né, destrinchando e lendo, né, os próprios artigos da lei. Talvez não na primeira versão, mas assim que já tiver um pouco tudo mais certinho, tá bom? Outra coisa também que é interessante dizer que, mesmo sem autorização de residência, a gente tem uma regra hoje que se a pessoa já estava mais de 1 ano em território português, ou seja, ela está em vias de tentar se legalizar, mas ainda não tinha autorização de residência, e o filho nascesse ali depois desse 1 ano, esse filho também nasceria português originário, o que não vai acontecer mais, de acordo com essa proposta. Segundo, alterações, reforçando significativamente os parâmetros de acesso à nacionalidade derivada, isto é, à naturalização. Acrescentando exigências e reforçando prazos. Tudo aquilo que nós já, a 8 de abril, e já no passado vínhamos falando. Aumento do prazo mínimo de residência legal para habilitar a obtenção da nacionalidade. Fazendo, como já aconteceu em Portugal, uma diferenciação, com um prazo de 7 anos para os cidadãos nacionais de países de língua oficial portuguesa e de 10 anos para os cidadãos de outros países. Exigir também já agora que este prazo, e prever que este prazo começa a contar com a obtenção do título de residência, e não a partir do momento que se formulou alguma vontade. Então vamos lá, pessoal. Antes de comentar aqui, eu queria falar sobre a lei, né, no tempo. Então, hoje, se você solicita algo, a lei vigente de hoje é que vai valer para você. Se você espera a lei mudar, vai ser a partir do momento que ele mudou. Ele vai falar lá na frente da entrevista uma questão da data 19 de junho, mas é isso aí que eu disse que pode ter um embate jurídico, não é assim não, tá? Ele não pode voltar no tempo para prejudicar, isso é muito sério. E se eventualmente ocorresse algo desse gênero, desse tipo aí, poderia sim você ajuizar alguma coisa, né, brigar judicialmente para tentar dirimir. Mas a gente não sabe como vai ser, primeiro tem que ver o texto da lei, como vai ficar, mesmo porque ele falou sobre essa data, acredito, por conta de que eles acreditavam que talvez o plano seria aprovado de forma mais célere, tem que ver se de fato vai ser aprovado tão rápido assim. Mas enfim, o que ele está querendo dizer é que com as alterações, ou seja, se você deixar para protocolar depois a nacionalidade hoje, por aquisição, né, por nacionalidade, por tempo de residência, por naturalização, tá? Desculpa, por naturalização. Mais especificamente, artigo 6, número 1. Você não entraria, se você deixar para pedir a nacionalidade depois da alteração dessa lei, você não entraria ali no que a Lei Orgânica 0/2024 traz lá no artigo 15, salvo engano, que no momento que você pediu a manifestação de interesse ou que você manifestou o pedido de legalização em território português, é que contaria o seu tempo de nacionalidade. Então, de uma forma prática, se a pessoa pediu a manifestação de interesse hoje e a manifestação de interesse demorou 2 anos, aí recebeu o título, ficou com o título mais 3, vai somar os 2 da manifestação de interesse, mais os 3 da nacionalidade, ela teria direito de pedir a nacionalidade portuguesa. Com essa alteração, não. Só contaria o tempo de autorização de residência e a pessoa precisaria ter ali a autorização de residência legal por 7 anos. Então, vamos supor que ela solicite a autorização de residência, demore 1 ano para sair, esse ano não contabiliza. Então, ela tem uma primeira de 2 anos, depois renova por mais 3, depois pega a definitiva. E aí, no meio da contagem definitiva, é que ela teria ali, né, os 7 anos e se tornaria elegível para solicitar a nacionalidade, né? Vamos ver como é que vai ficar. Segundo, exigência de conhecimento suficiente de língua, mas também de cultura portuguesa. Terceiro, exigência de conhecimento suficiente dos deveres e direitos fundamentais inerentes à nacionalidade portuguesa e à organização política da República Portuguesa. Portanto, em ambos os casos, exigências e testes, avaliação do conhecimento de língua, da cultura e dos direitos e deveres fundamentais inerentes à nossa nacionalidade. Bom, sobre isso aqui, algumas coisas alteraram sim, mas falar português, ou provar que falar português já era algo, né, definido por legislação.
Inclusive tem um vídeo lá no canal, posso te mostrar, da Ana Carolina Braga, onde eu explico um pouco mais, com riqueza de detalhes, mostro as pessoas que não falam português, como que o governo ele entendia quais são os documentos válidos, etc. Mas para quem já fala português, isso meio que ficava intrínseco, então as pessoas nem se preocupavam muito. Agora a gente não sabe como que a legislação vai trazer, né? Eu não tive acesso ainda ao texto legal, como já mencionei anteriormente. Agora, além disso, além de provar que você fala português, né, que você é falante da língua portuguesa, você também vai precisar fazer uma prova, tá? Uma prova de conhecimento, demonstrando ali que você domina a cultura e etc. A gente também não sabe a que nível vai ser isso, como que vai funcionar essa prova. Também, a exigência de que no pedido de naturalização seja feita uma declaração pessoal e solene de adesão aos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Naturalmente, que devem e poderão ser parte integrante da comunidade política nacional quem aceitar essas regras e princípios fundamentais. Não são, obviamente, as escolhas de governação do momento. São os deveres e direitos fundamentais, os essenciais da organização política e os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Finalmente, elevar o padrão de exigência relativo ao percurso criminal do requerente, inviabilizando a naturalização daqueles que foram condenados a penas efetivas de prisão e não apenas 3 anos, como na versão em vigor. Sobre essa parte aqui, o que a gente pode trazer é uma espécie de juramento, uma espécie, né, de uma burocraciazinha à parte. Não sabemos também a que nível que isso vai ser, se vai exigir algo a mais, mas basicamente o que deu a entender que é isso, né, uma declaração de que você, né, está ciente sobre seus direitos e deveres, e também ali junto a isso, né, ele deixou muito claro que agora, se a pessoa ela tem a incorrência, uma condenação em um crime, mesmo que ele seja menor de 3 anos, né, ele não entra, né, ele não entraria na regra geral. Ou seja, se a pessoa antes tivesse uma condenação, uma detenção de 1 ano no seu país de origem e que aquele crime não fosse um crime específico assim, de terrorismo, alguma coisa do tipo, apesar de que esses crimes geralmente têm a pena muito maior do que essa, mas ela poderia ainda solicitar a nacionalidade portuguesa. E agora, qualquer tipo de intercorrência, qualquer tipo de condenação em crimes inferiores a 3 anos também impediriam, né, a obtenção de nacionalidade. Portanto, segundo grupo de exigências, na atribuição por naturalização. A pedido. Terceiro grupo de medidas, a extinção do regime extraordinário de naturalização de descendentes dos judeus sefarditas portugueses. Um entendimento que este regime teve uma natureza excepcional, teve uma duração no tempo, tinha uma justificação adequada de intuito de reparação histórica no contexto da política de nacionalidade nacional. Como é avaliação, eu diria, muito generalizada, este regime teve o seu tempo e com a mudança desta lei, este regime excepcional deixa de existir. Quarto, alterar, também criando restrições, ao caminho de naturalização por ascendência portuguesa. Um regime conhecido por muitos pelos havidos. Era um regime com pouca restrição, seguramente os ascendentes, mas também relações com comunidade num conceito bastante difuso. Aqui, para reforçar a segurança jurídica, mas também para manter a ligação e assegurar a ligação à diáspora portuguesa, que esta naturalização ocorra até aos bisnetos. Quinto e última grande alteração proposta na Lei da Nacionalidade, a introdução de um mecanismo de perda de nacionalidade apenas a cidadãos naturalizados, não a portugueses de cidadania originária, e que sejam naturalizados há menos tempo, se quiserem, onde a ligação de nacionalidade e a existência da nacionalidade existe há menos tempo. Sempre como sanção acessória, sempre decretada por um juiz, na sequência de um processo, sempre com juízo casuístico da gravidade e das circunstâncias e para crimes de elevada gravidade, não apenas em abstrato, mas também no caso concreto, ou seja, em que o juiz penal tenha decretado prisão efetiva igual ou superior a 5 anos. Pronto, eu demorei um pouquinho mais para fazer os cortes agora e comentar sobre a fala do ministro, porque, né, eu deixei para juntar tudo aqui bem rápido. Em relação ao judaico-sefardí, por se tratar ali de uma lei que era de reparação histórica, né, um dispositivo que tinha esse interesse de reparar historicamente, né, os erros, né, do passado, a questão da condenação prática de judaísmo dentro do território português, não só português, mas a Espanha também teve essa circunstância, né? Isso vai acabar. Então, a partir dessa alteração, não vai ser mais possível. Quem pediu, pediu. Quem não pediu, né? Aí a gente volta no que eu expliquei anteriormente, tem que ver aquela questão. Se você tem, né, ali, se você entra nas transições, porque essa lei, esse dispositivo não é a primeira vez que ele vai ser alterado, né? E, independentemente da transição, tem ali a questão da época que você pediu. Se deixar passar esse tempo, não seria mais possível. Mas eu estou esperando a CIL. Então, provavelmente só judicialmente. Tá? Você teria que mostrar que não foi por culpa sua, foi pela própria dissídia da
a própria demora, né, da administração pública, e que você aguardava então aquela análise para solicitar e não tinha como ali você entrar antes dessa análise. Provavelmente só judicialmente, ainda assim a gente tem que ver como que vai ser o parecer do magistrado. Eu vejo com bons olhos, né, de fato a pessoa ela tinha interesse, ela se enquadra à época, mas, né, é uma situação que a gente vai ver ali como que vai ficar a legislação e se vai ter mais alguma transição ou se vai passar exatamente dessa forma, porque não é a primeira vez que tentam acabar com isso, né? Vamos ver como que o parlamento vai receber e se a gente vai ter algum tipo de alteração quanto ao texto legal apresentado. Eu não tive acesso, como já disse. Em relação à questão dos ascendentes aqui, a gente teve aqui uma coisa interessante, né? Eu vou dizer interessante porque hoje, quando a gente pede a nacionalidade ali pelo filho, né? Você é filho, está pedindo pelo seu pai ou pelo seu avô, né, tem como você solicitar diretamente pelo portal do advogado, ou solicitador, né, solicitador profissional, solicitador. Quando você contrata ele, a gente entra no portal e pede ou pelo pai ou pelo avô. Pelo bisavô não tinha como. Não tem como fazer isso pelo portal. Né? Como é que. Aliás, a gente pode pedir pelo avô ou pelo bisavô e fazer uma petição e colocar pelo portal. Eu fico um pouco frágil, né? Desde a instituição do portal, eu não tive um retorno prático quanto a isso. Antigamente, quando era apresentado diretamente na conservatória, a gente meio que fazia uma junção dos processos, faziam ali uma referência, né? O processo tal, era uma coisa física, né? Mas apenso, vamos dizer assim, e eu conseguia ali despachar, etc. Já no digital, a gente teve um pouco de dificuldade quanto a isso. Já conversei com o conservador, fica, né, meio assim, amanhã eu vou lá ontem. Aparentemente seria possível pedir diretamente o bisneto, a gente não sabe como vai ficar o texto da lei. E por fim, aqueles que não são portugueses originários, aqueles, né, que são naturalizados, eles teriam ali a possibilidade de perder a nacionalidade caso fossem condenados criminalmente por crimes superiores a 5 anos e dentro ali, obviamente, de uma transição de tempo. Lá na frente ele explica que isso seriam para os novos casos e ele deixa a entender que de 10 anos, mas eu não entendi muito bem qual que é o marco temporal. Lá na frente, na entrevista, ele vai falar um pouco sobre isso. Eu, como eu disse, não tive acesso ao texto legal, mas o que deu a entender, né, foi essa questão do tempo. Os novos, então, se você tem uma nacionalidade nova, você ficaria 10 anos ali meio que na pendura, deu para entender isso, ou ainda que a partir de agora não teria mais esse tempo, mas nos últimos 10 anos, né, essas pessoas que têm há mais de 10 anos estariam ali resguardadas dessa situação. Não deu para perceber bem. A gente vai saber disso mais à frente, eu vou falar sobre isso em próximos vídeos, mas basicamente, nunca vai ser uma ação especificamente para você perder a nacionalidade. Vai ser uma ação de cunho criminal, caso a pessoa seja condenada, né, um crime superior a 5 anos, ela perderia, né, seria uma pena acessória, tá bom? Num leque de crimes, que tem também os crimes contra o Estado, como a espionagem, o terrorismo, a traição, mas também crimes graves contra as pessoas. Dar exemplos: homicídio, violação, ofensas muito graves à integridade física, situações de extrema violência, agressividade contra pessoas e a sua liberdade em território nacional. Terceira lei alterada, a Lei de Estrangeiros. Com que objetivo? Como já previamente declarado, como constante do programa eleitoral, como constante do programa de governo, regular 3 canais: CPLP, reagrupamento familiar e vistos de procura de trabalho. Começando com este último. O visto para vir para Portugal, ainda sem contrato ou promessa de contrato de trabalho, subsistirá apenas para funções, e, portanto, pessoas com as capacidades demonstradas, altamente qualificadas. Há, por isso, um sinal também de redirecionamento dos fluxos para fluxos que nos permitam atrair mais talento e trabalhadores e profissionais mais qualificados. Em linha com este objetivo de redirecionamento dos fluxos migratórios também para talento mais qualificado, encetaremos rapidamente com as instituições de ensino superior e as suas organizações representativas a proposta de negociação de um regime parecido com aquele que, inspirado naquele que adotámos com as confederações empresariais, em que seja possível garantir previsibilidade e agilidade quando são cumpridas condições de atração de talento. Nestes casos, investigadores, docentes e estudantes estrangeiros que venham estudar, investigar, ensinar nas instituições de ensino superior e centros de investigação científica portugueses. Precisamos de continuar a transformar a economia nacional numa economia mais assente em conhecimento, mais assente em valor acrescentado. Também na AIMA serão realizadas reorganizações internas para existir um departamento de talento que cuide especificamente deste tipo de canal. Bom, sobre essa circunstância aqui é bem polêmica, né? Se eventualmente o visto de procura de trabalho ele acabar da forma como é hoje e passar ali a ser exigido, por exemplo, que a pessoa tenha um curso superior e depois lá na frente vocês vão ver, tem que esperar
aparentemente, quando eu falar na frente, pessoal, quando ele tira as dúvidas dos repórteres. Por isso tem que ver até o final, tá bom? Tá, durante a entrevista, os repórteres fazem algumas perguntas e eles vão e questionam algumas coisas, eu separei o que é mais importante. Mas, aparentemente, vai ter uma portaria que vai dizer o que é a pessoa altamente qualificada, não dá para saber se exatamente vai ser ter faculdade ou como que vai ser. Na verdade, ele faz menção a dispositivos que até já existem, tá? Então, eu acho que vai ser uma mistura entre o visto D3, tá? e o visto de procura de trabalho. Mas, se eventualmente isso acontecer, quem solicitar agora, né, mais uma vez, estaria sobre as regras atuais. E se eventualmente a regra mudar ali no meio, né, obviamente que a pessoa tem que saber fundamentar bem, né, com o seu próprio advogado. Se a pessoa está fazendo sozinho agora, cada vez mais difícil solicitar um visto sozinho, infelizmente, ela teria que saber argumentar juridicamente, tá? O que é bem difícil. Né, no sentido de, olha, na verdade, o momento que eu solicitei a legislação ela era dessa forma, etc. A gente tem que ver como que o consulado ainda vai receber isso, como que esses processos eles vão andar. Não sei se vai existir algum tipo de transição em relação a essa questão do visto, tá? Mesmo porque são muitos pedidos de visto de procura de trabalho, mas existem também outros vistos, né? E, na verdade, eu não tive acesso ao texto legal, e podem existir até, talvez, puxadinhos em relação a esses vistos. E lá na frente, quando ele fala sobre a CPLP, tem uma boa notícia, e talvez é essa própria notícia que vai ali resguardar um pouco o direito de quem, talvez, se não se enquadrar em relação ao visto de procura de trabalho, se enquadraria o visto de estudante, por exemplo, que exige ali um curso técnico, ou até mesmo curso superior, ou até mesmo o próprio visto de procura de trabalho, porque o artigo 12 do Decreto Regulamentar 84 de 2007, ele dispensa quem é da CPLP de mostrar os critérios específicos de um visto, tá? Mas isso aí a gente vai analisar mais para frente. Eu vou fazer vídeo sobre isso, obviamente, tá? Mas basicamente hoje, né, o ideal é que a pessoa ela protocole, ou seja, ela envie, ela tem um comprovativo de envio, né? A gente vai orientar, né? Então que você tenha esse comprovativo de quando você solicitou aquele canhotinho, né, que você recebe nos correios, dizendo ali a hora e o dia que você enviou, né, o seu pedido de visto, tá bom? Quanto ao reagrupamento familiar, a mais difícil de todas estas regulações, na medida em que temos uma diretiva europeia de 2003 que prevê obrigações, que introduz limites e, como sempre dissemos, entre os vários canais em abstrato possíveis para a imigração, além do trabalho, além do estudo, o reagrupamento familiar desempenha um papel que é não apenas importante para os seres humanos, para as pessoas, para os imigrantes que dele beneficiam, mas também acelera a integração dos próprios na comunidade nacional. Que alterações são essas introduzidas no reagrupamento familiar? Primeiro, a exigência de mínimo de 2 anos de residência legal para proceder ao exercício do direito de reagrupar familiares. À luz da diretiva, não é possível um prazo mais longo. Depois, restringir a possibilidade de pedir o reagrupamento de familiares em território nacional aos menores. Só é possível pedir reagrupamento familiar relativamente a pessoas que estejam em território nacional que sejam menores. Outros familiares que não sejam menores só pode ser analisado e concretizado um reagrupamento familiar desde que haja previamente as pessoas se encontrem fora do território nacional e haja naturalmente um processo que leva também à concessão de um visto correspondente caso o pedido seja deferido. Sobre essa alteração aqui, ele fala sobre o artigo 98, número 1, e o artigo 98, número 2, da Lei 23 de 2007. Eu vou explicar aqui como funciona, tá? Tem vídeo no canal sobre isso. E ele fala sobre a diretiva da UE também. Eu fiz um vídeo aqui, foi até bem visualizado anteriormente, explicando que não é assim, não pode fazer do jeito que quer. Mas ele acaba conseguindo enrijecer um pouco as regras, né, usando a própria diretiva. Ou seja, se a pessoa ela encontra-se em território português, a pessoa, quando eu digo o requerente, né, ali o imigrante. O imigrante, ele consegue autorização de residência. Pronto. Ele tem um filho que adentrou em território português legalmente, um filho menor de idade, Mesmo que o filho não tenha um visto consular, seria então ainda possível solicitar pelo artigo 98, número 2, o reagrupamento familiar para esse filho, desde que ele cumpra os critérios da lei. Depois, mais à frente, que eu vou falar como é que seriam esses critérios. Hoje, a gente não sabe exatamente se isso vai ficar um pouco mais rígido, mas aparentemente vai continuar da forma como está, tá? Vai ter talvez alguma exigência quanto ao comprovativo da morada, vai ter que ter uma coisa mais específica, mas a gente não sabe, ficou um pouco ambíguo. A gente vai saber quando a gente ter ali acesso ao texto legal e principalmente na última versão, que é a que importa, né? Mas de qualquer forma, hoje, né, então, se essa lei entrasse em vigor, só os menores de idade poderiam ser reagrupados. Só os menores de idade poderiam ser reagrupados em território
português. E os maiores de idade? Os maiores de idade teriam que aguardar, então, esse imigrante que tem autorização de residência solicitar permissão à AIMA, dizer que tem condição financeira e provar que tem condição financeira de fazer o reagrupamento. A AIMA, então, entregaria uma carta. Essa carta vale 90 dias. E com essa carta, este maior que encontra-se fora do território português solicitaria o visto D6. Isso aí é o reagrupamento familiar pelo artigo 98, número 1. O problema é que para conseguir vaga, tem pessoas que esperam 2, 3 anos, ou seja, elas têm que ajuizar uma ação judicial hoje, né? Assim que funciona. E aí, quando sai, né, essa carta, ainda a pessoa no país tem ainda pediu o visto. Então, é um processo caro e moroso. Valia mais a pena, se a pessoa é da CPLP, né, pedir o visto de procura de trabalho. Era mais simples, os maiores de idade. E aqueles menores de idade aplicariam ou a isenção de visto, acompanhando, né, esse maior de idade, para ver se de fato vai conseguir trabalho, ou se esse maior aplicava para um outro visto de residência, que não fosse visto de procura de trabalho, esse menor aplicaria para o visto de acompanhamento familiar, que é diferente de visto de reagrupamento familiar. Tá? Então, se você entrar nas regras atuais, ok. Agora, se você esperar mudar o reagrupamento, infelizmente, isso pode ocorrer. Agora, uma boa notícia. Mesmo com a próxima alteração, a gente não sabe se isso vai vir, né, diferente no texto legal, tá? Mas, se você reagrupa o menor, por intermédio dele, o maior pode solicitar pelo 122, a linha 1, capa, tá? Então, ainda existiria essa possibilidade. Judicialmente, isso choveria no molhado, tá? Porque se eles não revogarem o artigo 81, número 5, existe ainda a possibilidade de realizar o reagrupamento concomitantemente ao primeiro requerente. Administrativamente, isso vai dificultar ainda mais, porque a AIMA já não obedece a esse dispositivo, mesmo às vezes o advogado acompanhando, mas quando vem por intermédio de uma ordem judicial, eles têm que obedecer, né? Então, hoje, judicialmente, por conta do artigo 81, número 5, a gente consegue fazer uma composição familiar e, às vezes, legalizar todo mundo na mesma ação, né? Quando eu digo legalizar, pedir o agendamento para que todos sejam realizados no mesmo dia, porque quem tem poder de legalizar é a AIMA, né? O magistrado ele pode obrigar ela a dar o agendamento, mas quem tem que dar o veredito é a AIMA. Em algumas situações excepcionais, o próprio magistrado ele pode avocar esses poderes. Isso está ali no CPA, tá? No CPTA tem ali o rito e o direito material. Um dia a gente fala mais sobre isso. De qualquer forma, se ocorrer essa mudança, isso vai dificultar. E principalmente, não sei se vocês viram, a pessoa, né, o imigrante, ele teria que ter 2 anos já de residência legal para conseguir solicitar o reagrupamento dos seus familiares. Terceiro, robustecimento dos critérios, com mais exigência, dentro sempre dos conceitos e dos limites previstos na diretiva, das condições para a atribuição de reagrupamento familiar. Que o alojamento seja adequado, usando linguagem até da diretiva. Que os meios de subsistência sejam suficientes e adequados e, como a diretiva prevê, não impliquem e não envolvam no seu cálculo o recebimento de prestações de assistência social, no teste da existência de meios de subsistência. Ainda, no caso do reagrupamento, a obrigação de serem previstas medidas de integração para o requerente e para os seus familiares, designada também prevista com possibilidade na diretiva. O que é que isto significa? É possível, e deve acontecer, que a avaliação de um processo de reagrupamento implica exigência para quem está e para quem vem, que frequente e siga e execute medidas de reintegração, como sejam a aprendizagem da língua portuguesa e também, no caso dos menores, a frequência do ensino obrigatório. Sobre essa parte, eu acredito que algumas coisas podem sim acabar dificultando, outras mais ou menos. Por quê? Quando a gente fala de subsistência, tanto a portaria 1563 de 2007, o decreto regulamentar 84 de 2007 e a própria lei 23 de 2007 no artigo 77, quando fala dos critérios gerais de concessão de visto, quando o assunto é subsistência, isso já era cartinha marcada, né? Sempre foi isso. Tem muita gente que nem acha que reagrupar é só reagrupar nunca. Nunca foi assim, é só pedir o reagrupamento. Você tem que comprovar que você tem condições financeiras de realizar o reagrupamento, tá? Então, boa parte, assim, do que é falado, a gente vê que está chovendo molhado, né? Mas a gente tem que ver como que isso está descrito, se ele falou, porque talvez teve alguma alteração na lei, como disse, eu não tive acesso ainda. Mas, basicamente, se você se a sua família tem 3 pessoas, você teria que receber 180% de ordenado mínimo português para que faça o reagrupamento familiar. Se tem 4 pessoas, 210%, né? No sentido de ser você, a sua esposa e 2 dependentes, seja ascendente, maior de 65 ou menor de 65, mas que comprove a dependência financeira, ou ali menores de idade ou maiores de idade, que sejam filhos, né, descendentes, mas que tenham até 24 anos e estejam estudando instituição portuguesa. Então tinha essas regrinhas, eu acredito que parte disso não vai mudar, mas em relação a comprovativo de alojamento adequado, pode ser que peçam o contrato de arrendamento, a caderneta predial, para dar uma olhadinha ali se tem quartos suficientes, como que é essa divisão, não sei, tá? Também deixou muito claro a questão da necessidade
da língua portuguesa, né, ser desenvolvido ou comprovado de alguma forma, ou a ser comprovado a posteriori, talvez na renovação a gente vai ver como vai ficar esse texto legal, né, os menores que estejam estudando e os maiores a gente vai descobrir como funciona. E além disso, que a subsistência, ela se enquadra, ou seja, ela se componha, ou seja, somada a benefícios assistenciais, tá? Apesar da diretiva já ter esse texto legal, quando isso foi transposto para a legislação portuguesa, não tinha isso de uma forma muito clara. Então, isso ficava meio que na mão do agente, e boa parte deles, né, não estou dizendo que não sabem, mas eles às vezes não estavam muito conectados com a própria diretiva, mas naquilo que já tinha sido transposto à legislação portuguesa, era algo que é muito difícil, né, dificilmente daria problema, né, no sentido de, vou negar, porque apesar de estar assim na lei, na diretiva, não é assim. Eles têm que fazer, na verdade, o que de fato já foi transposto. Então, pode ser que isso traga algum problema, porque algumas pessoas acabam somando, né, a renda. Um exemplo, na casa, o marido ele trabalha, mas a esposa não. Mas aí tem um filho. Só um ordenado não daria. Mas, às vezes, somando com o que a esposa ganha, aí talvez um extra que ele tem, ou uma reserva financeira que ele tinha, serviria para comprovar a subsistência, e agora isso não será mais possível. Clarificar, ainda, outra alteração, as possibilidades de indeferimento dos pedidos por razões de ordem pública, segurança e saúde pública. Ainda, regular a possibilidade da AIMA fazer, com antecedência e com clareza e publicidade, uma organização do calendário de atendimento dentro da sua capacidade administrativa de processamento e, por isso, organizar a resposta a esses pedidos. Alterar também o regime atual de deferimento tácito, que não é exigido na diretiva e por isso deixará de existir. Aqui o que ficou subentendido é que talvez as regras agora sejam um pouco mais claras no que se refere quais as listas de doenças ou o que pode impedir, ou ainda os critérios para ali clarificar quais são o impeditivo de obtenção de autorização de residência por conta de uma violação da ordem pública, enfim. A gente vai ver isso, eu acredito que isso vai ficar um pouco subjetivo, né, mas a lei já prevê algo parecido com isso, tá bom? E também a questão do deferimento tácito, aquele que depois que você solicitou ali essa autorização de residência, caso a AIMA ela ficasse ali inerte, ou o IRN, nos casos das renovações, etc., você teria ali o direito de ter aquilo, mesmo se não fosse analisado. Isso vai acabar, tá bom? Finalmente, relativamente ao regime de CPLP, continua a existir e Portugal continua vinculado ao acordo de CPLP, quer no plano da atribuição de vistos, quer na existência de autorização de residência, mas, ponderada a evolução da situação e de modo a não gerar efeitos inversos aos pretendidos, de forma a garantir aquilo que sempre disse, não podemos ter uma manifestação de interesse 2.0 ou em versão light, mantemos a dispensa para os títulos CPLP e os vistos CPLP do parecer da AIMA, mas passa a ser exigido um parecer da UCFE, isto é, da Unidade de Coordenação de Fronteiras do Sistema de Segurança Interno, isto é, a verificação dos sistemas de segurança, na atribuição do visto CPLP. Eu acho que esse aqui é a cereja do bolo, tá bom? Isso pode surpreender muita gente. Provavelmente eu vou ser o primeiro, talvez o único a falar. Talvez o único não, que tem muito colega que acompanha, depois acaba pegando aqui e também colocando a própria ideia. Mas quando ele disse que os vistos vão continuar, em relação ao visto CPLP, eu vou explicar o que seria essa rúbrica CPLP no que se refere visto CPLP, tá? Porque ele puro não existe. Isso foi uma época, a gente tem uma interpretação da administração pública nesse sentido, mas hoje não tem mais. Mas ele disse que o que alteraria seria mais uma questão de um pouco mais de crivo, com análise no sentido criminal, no sentido de ter vivido ilegalmente no espaço Schengen. Isso já, na verdade, já tinha esse dispositivo. Não sei se vai existir uma parte mais severa ou se é um discurso político para deixar que vai ficar mais rigoroso. Mas, basicamente, aparentemente, parece que não mudou. E, se não mudou, a única coisa que acrescentaria seria essa um pouco mais de análise, né? Talvez isso pode demorar um pouco mais, a gente não sabe como vai ser. Mas, se os vistos em relação ao acordo CPLP, eles não vão ter uma alteração, né? Só isso é ótimo. Por quê? Porque, lembra que eu falei lá atrás, eu não sei se você pulou o vídeo, né? O Decreto Regulamentar 84 de 2007, no artigo 12, salvo engano, número 3, ele vem falar que quem é membro do CPLP é dispensado, né, ali dos critérios específicos de um determinado visto. E aí a gente tem que ver como que isso vai ficar, né, com essas novas alterações, como que os vistos vão vir e como que, de fato, também os próprios consulados vão interpretar essas novações
legais e, de fato, como elas passarem, porque agora o parlamento também vai opinar. Mas em relação ao visto CPLP, né, aparentemente a gente não teve tanta alteração. Agora, deixa eu aclarar um pouco o que seria esse visto CPLP. Na verdade, o visto CPLP é um visto de residência que se enquadra em qualquer outra modalidade, ou seja, você tem que escolher uma modalidade. É o D1, você já tem um contrato de trabalho subordinado, é o D2, você tem um contrato de prestação de serviço subordinado, ou você abriu ali uma empresa e fez um plano de negócio. Tem um vídeo completão lá no canal da Ana Carolina Braga, posso te mostrar, eu falo sobre todos os vistos, tá? Mas enfim, você se enquadraria e por ser CPLP, você teria dupla intenção, e eu vou te dizer que boa parte agora das autorizações de residência, eles nem estão considerando tanto a primeira opção, sempre considera a opção da autorização de residência da própria CPLP, que é muito mais vantajosa. Por quê? Porque a subsistência não fica anelada a determinado item. Por exemplo, se a pessoa adentrou com um visto de procura de trabalho, ela teria que a subsistência dela deveria vir do que? De um contrato de trabalho subordinado. Mas como é dupla intenção, não importa, ela poderia apresentar essa subsistência de uma outra forma, dentre outras vantagens de ser da comunidade CPLP. Então, aparentemente, os vistos, né, a gente pode ter uma grande surpresa, ou seja, no sentido de que talvez a alteração ela vá ser para todos as outras nações, mas para quem é da CPLP meio que vai continuar bem parecido. Mas a gente vai conseguir confirmar isso com mais precisão a partir das cenas dos próximos capítulos, tá bom? Relativamente à autorização de residência CPLP, fica limitada a possibilidade do pedido a quem disponha de vistos de residência. Isto significa que com esta decisão deixa de ser possível pedir em território nacional autorizações de residência CPLP apenas com vistos de turismo ou com isenção de visto. E, portanto, chegando a Portugal, para pedir uma autorização de residência CPLP, é preciso ter um visto consular prévio para residência. Bom, esse checkmate aqui, né, eu acredito que muitos que ainda tinham esperança, dificilmente, né, isso vai conseguir ser revertido. Obviamente, vai passar pelo parlamento. Lembrando que hoje a direita é a grande maioria, né, não vou me adentrar muito em política, mas a chance de passar, não sei se é exatamente ipsis literis o texto como será apresentado, mas é muito grande, tá? Então, a pessoa adentrou em território português sem visto, mas entrou legalmente, como, por exemplo, quem é do Timor-Leste e é brasileiro, entrou ali com isenção de visto, ou ainda quem é da CPLP e entrou com visto Schengen, com visto que não é de residência, né, um visto para turismo ou até mesmo de estado temporário, essas pessoas, da forma como a lei ela encontra-se hoje, elas poderiam sim solicitar a autorização de residência. Acontece que a administração nunca aceitou. Ela mesma alterava a lei, mas ela não abria a possibilidade de fazer isso administrativamente, só era possível fazer pelo tribunal. A partir dessa alteração, e de quando ela entrar em vigor, não será mais possível nem por via judicial. Não vai ter mais como legalizar? Vai. Pelos outros artigos, né, de autorização de residência com dispensa de visto, mas a gente só vai saber como que as regras vão estar a partir dessas novas alterações, tá bom? E com isto, creio, concluo as alterações principais à lei de estrangeiros. Último ato legislativo hoje aprovado em Conselho de Ministros é relativo às autorizações que têm vindo a ser prorrogadas automaticamente, autorizações de residência de vários títulos que têm vindo a ser prorrogadas automaticamente, algumas desde o período da pandemia, e que terminam a sua validade alterada por lei até no dia 30 de junho. A nossa decisão é que, como aliás já constava da resolução do Conselho de Ministros que estendeu a estrutura de admissão da AIMA, é que o segundo semestre deste ano é o tempo de resolver este último grupo de pendências. Como sabem, do cerca de 1 milhão total de pendências, tratámos dos 440 mil da AIMA, não quer dizer que todos os cartões sejam emitidos, mas toda a gente já foi atendida e todas as decisões estão tomadas ou em fase final de decisão. Estamos já perto do final do tratamento dos 220 mil autorizações CPLP que era necessário substituir, dando mais dignidade a estes cidadãos com cartões de residência do modelo europeu e com uma duração equivalente aos restantes. Falta este grupo, que vai ser tratado no segundo semestre, e por isso a decisão foi fazer uma prorrogação de 30 de junho até 15 de outubro, período dentro do qual a AIMA abrirá um canal de comunicação com as pessoas, para que as pessoas que são titulares destas autorizações e pretendendo a sua renovação o solicitem, paguem as respectivas taxas e se inicie com a emissão de guia um processo de renovação, que aí, naturalmente, a atribuição da guia concederá um período adicional para que seja feito o atendimento, no caso de ele ser necessário, ou pelo menos a submissão de documentos. Agora sim, por derradeiro, e antes da gente entrar no último bloco desse vídeo, que já está bem grandão, bem gigante, né? Agora uma notícia boa, né? Para tentar acalmar um pouco, eu já dizia isso para meus clientes, dizia isso para meus inscritos já há um bom tempo. Olha só, desde 2020, a legislação ela tem sido emendada, essa vai ser a 48ª, 49ª vez, salvo engano,
que os documentos de viagem, as autorizações de residência e vistos consulares estariam prorrogados. Então, desde 2020, se a pessoa ela guardava uma vaga na AIMA, ela não estava ilegal. Obviamente, se transitasse no espaço Schengen, explicar, né, que nariz de porco não é tomada seria muito difícil, ainda mais outra língua, e uma legislação que vale só dentro de território português. Então, era bem complicado. Então, a pessoa fica meio que presa, né, sem poder sair. Vai ser até meio difícil, a não ser que ela saísse e entrasse pelo país, e ainda assim tem agentes que não dominam tão bem, né, essa parte mais complexa da lei, e ali fazer até arbitrariedades. Então, isso é muito complicado. Então, assim, hoje, pela norma da forma como estava, desde 2020 a pessoa ela foi, não, agora está válido até o mês tal, agora está no mês tal, e foi aumentando, até que a gente chegou até o último decreto, que foi o decreto lei 41A de 2024, estava entabulado no artigo 2, número 8 e 9, o dispositivo, né, antes dele era o 139, né, o decreto lei 109, desculpa, 2023, mas, enfim, no artigo 2, número 8 e 9 desse 41A, estava entabulado ali que a pessoa estaria legal até 30 de junho ou até o dia do seu agendamento. Tá? Então, esse próximo texto, se ele vier ipsis literis da forma, né, dos textos anteriores, eles estenderiam todos esses documentos até o dia 15 de outubro de 2025, tá? Que seria o tempo para que a estrutura de emissão conseguisse dar vazão aos restantes, ao restante, né, as renovações de autorização de residência e os casos que ainda não foram possíveis de serem analisados. Agora eu vou deixar com vocês aqui algumas perguntas, tá, que os repórteres fizeram ao ministro, que eu achei bem interessante. Eu tentei cortar aqui as principais. Algumas coisas foram perguntadas ali, a questão de segurança pública, né, dessa crise mundial que a gente tem vivido, mas eu me ative às questões de imigração que, de fato, tem conexão, né, tem relação com a minha área de trabalho aqui, que é o direito migratório. Mas muito obrigado se você ficou até aqui. Se você não quer assistir, ainda assim, eu peço que você deixe o seu comentário aqui com a sua dúvida, né, se você teve algum insight diferente do meu, mas eu sugiro que você assista até o final do vídeo agora, porque as perguntas são bem relevantes, né? Para quem continua o vídeo, então, bom vídeo. E para quem finaliza por aqui, eu mando um beijo, um abraço para todos vocês. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Acompanhe os próximos vídeos, onde a gente vai trazer ali, né, bem aproximado, de forma técnica, quais seriam essas alterações agora, de fato, no papel, né? Porque um grande professor meu dizia que as palavras ficam ao vento, mas o que está escrito fica para a posteridade. Se você ficou até aqui, deixe aí um hashtag até o fim. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E até mais. Boa tarde, senhor ministro. Amanda Lima, para o Diário de Notícias e Diário de Notícias Brasil. Começo pela questão do visto de procura de trabalho. Pergunto que medidas serão colocadas junto para que Portugal seja um destino realmente atrativo do ponto de vista financeiro para os profissionais. E é sabido, é notório no terreno, que muitas das pessoas que têm o visto de procura de trabalho cumprem aqueles famosos empregos que os nacionais não querem. Que medida que o governo pensa em fazer para suprir essa mão de obra? Em relação ao recolhimento familiar, também reforço em relação aos pedidos que estão em andamento, se poderão ser atingidos de alguma maneira. E pergunto ainda em relação aos vistos consulares, porque se será somente possível pedir por visto consular, ou seja, quando a pessoa está fora do território nacional, se vai haver ainda algum novo reforço nos consulados, porque os 50 que foram anunciados desde o ano passado não estão sendo suficientes, porque as demoras continuam em vários postos, nomeadamente no Brasil. Pergunto também sobre o prazo de 15 de outubro. Se o governo tem a certeza de que até lá vai conseguir renovar os mais de 300 mil títulos de residência vencidos e quando é que esse processo começa. E, por fim, se me permite mais uma pergunta, que eu agora aqui vou tentar procurar onde é. Entre as minhas 1000 anotações dessa conferência de imprensa, peço desculpa. Já lembrei. São muitos assuntos, desculpa, senhor ministro. A AIMA tem vindo a incumprir, há vários meses, o prazo de 90 dias para envio dos cartões e de 60 dias no caso dos CPLPs. Eu já fiz essa pergunta na última conferência e não tive uma resposta sobre isso, por isso reafirmo se há alguma estratégia em andamento para que seja mais rápida a emissão desses documentos, porque algumas pessoas estão realmente esperando desde setembro do ano passado. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Começando com as perguntas da Rádio Renascença e do DN, portanto, da Joana e da Amanda, sobre a aplicação da lei no tempo. A pergunta faz sentido, embora eu creio que a tenham feito ambas a propósito da lei de estrangeiros. Ela faz sentido também para a lei da nacionalidade. E aquilo que eu vos transmito é isto. Tirando casos excepcionais, eu vou já concretizar um deles, a lógica normal é de aplicação para as situações e processos que deem entrada a partir da entrada em vigor da lei. Esse é o princípio geral. Há um caso ou outro pontual, eu depois peço-vos
quarta-feira, quinta-feira, eu diria, provavelmente as leis estarão no Parlamento, subsistir alguma dúvida, nos contactem e nós esclareceremos. Há poucos casos pontuais onde o tipo de requisito, porque é processual, essencialmente, ou é de natureza interpretativa, pode ter uma aplicação a situações pendentes. Mas não é de molde ao espírito de limitação funcionar para processos pendentes. O que é importante chamar a atenção é que, relativamente às alterações à lei da nacionalidade, relativas à aquisição derivada de nacionalidade, a proposta que nós fazemos é que ela se aplique a todos, ou melhor, não se aplique a processos que tenham entrado antes do dia 19 de junho. Isto é, até ao dia a seguir ao Governo ter ficado em plenitude de funções. Qual é que é o racional? É que, a partir desse dia, subsequente a o Primeiro-Ministro e eu próprio termos detalhado estas medidas de restrição das regras de nacionalidade no Parlamento, e o Parlamento ter investido o Governo em funções, a partir daí, a expectativa é que as regras fossem mudar. E, portanto, apresentações corridas ou à correria, sem cumprimento dos requisitos, tipo, vou lá pôr um processo para marcar lugar, qualquer das coisas, não contam. Mas, tirando uma exceção como esta, e que não é recuar ao ano passado, não é recuar ao que entrou no ano passado, tirando este caso, a lógica é uma aplicação para o futuro, e, portanto, a processos novos. Exatamente. Há o caso concreto de, se quisermos, estes de nacionalidade, entrados desde 19 de junho, ao quais se aplicarão as novas regras. Há uma outra variação nas regras, numa lei e na outra, ou numa proposta de lei e na outra, sobre as normas de entrada em vigor, mas o espírito é processos para a frente. Não quer dizer que as situações não sejam em Constituição, claro, se as pessoas já estão vivas, aplica-se à vida de pessoas que já estão vivas, mas que ainda não terão os processos, portanto a formação de prazos e tempo, os novos prazos contam para elas. Relativamente às questões colocadas pela Amanda, do DN, adicionais sobre as várias medidas que aqui aprovámos, eu vou começar pelo fim. Processo de renovação 15 de outubro. Quero ser claro, o que nós estamos a dizer não é que todas as renovações vão estar concluídas até 15 de outubro. É isto. Esta renovação, por lei, aquela que consta da lei, é de 30 de junho até 15 de outubro. Quando é que esse processo de renovação se inicia? Já a seguir. No mês de julho. A AIMA abrirá o canal que explicará como. O decreto-lei diz que a AIMA apresentará publicamente o plano de recuperação em articulação com a estrutura de admissão e com o apoio da estrutura de admissão, que passará por um canal de contacto que estamos a fechar e a montar com estas pessoas, de maneira que as pessoas que tenham o interesse na renovação possam fazer o pagamento e com base com base nisso se gerar uma guia que demonstra o pagamento e que dá um período de, creio que 6 meses, para dentro desse período após o pagamento, a guia dá essa validade, já não é a lei, e permite, por isso, que o processo seja tratado nesse período. Nós acreditamos que dentro da soma do período da lei, 15 de outubro, para todos, mais os períodos individuais que constam da guia, consigamos resolver todo o problema. Relativamente ao ceticismo, lembram-se o ceticismo que tinham muitos, quando nós anunciámos, o ano passado, a 2 de junho, que íamos resolver os 440 mil dentro de um ano. Como é que era possível? A AIMA estava um caos, nós terminámos os agendamentos em 19 de janeiro de 25, portanto com 4 meses de estrutura de admissão, ainda estamos a resolver alguns dos processos na fase ou de decisão ou na fase de emissão de cartões, é verdade, mas conseguimos passar já ao segundo bloco da CPLP, e ainda antes da conclusão do ano já estávamos a iniciar a preparação para este processo de renovações. Portanto, eu tenho muita confiança na equipa e desde logo no Secretário de Estado adjunto da Presidência, Rui Armindo Freitas, para conseguirem liderar esta operação e conseguir ter mais um momento de dignidade para estas pessoas, porque a situação em que viviam era uma situação de indignidade. Aqueles que esperavam pela resposta à manifestação de interesse, aqueles que viviam com cartões CPLP precários que não os permitia sair do território nacional, ou aqueles que estão à espera de renovações, cada vez que saem, não sabem se as autoridades, não tanto as portuguesas, mas as autoridades de outros países, reconhecem que aquele título que diz lá uma data de validade no passado é complementado por uma lei. Não é a maneira de viver e nós, de facto, temos que corrigir isso, e este é o plano para corrigir. Depois, se tiverem mais questões, poderão colocá-las e nós, por escrito, as desenvolveremos. Nós estamos convencidos que, relativamente ao reforço da rede consular, ele globalmente pode ser suficiente. Atenção, pode ser suficiente, dado aquilo que nós também entendemos ser o que deve ser a capacidade de processamento da rede consular portuguesa. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, nós não é suposto termos uma rede consular que permita tratar de vistos para 7 bilhões de pessoas. Há uma lógica de capacidade, e a lógica de capacidade, já agora, deve ser estratégica, não deve ser definida se temos mais ou menos trabalhadores, deve ser um olhar para a economia nacional, para a sociedade portuguesa e perceber como é que os fluxos devem abrir ou fechar mais ou menos. Nós fizemos esse passo de reforço. Esse caminho de reforço está a ter resultados muito positivos em vários postos consulares, noutros onde a herança era mais pesada, demora mais tempo, em alguns casos somam-se a isso algumas dificuldades organizativas, para usar um eufemismo, em alguns postos que não quero atribuir a dirigência e à generalidade dos trabalhadores seguramente, mas que nós em conjunto vamos ultrapassar e, portanto, estou otimista de que esse trabalho, sabendo que não é para termos capacidade ilimitada, ponto, isso é assumido. Nós não queremos mudar e começar a expandir ao infinito a rede consular para termos entradas infinitas. Há uma decisão de limitação das entradas. Ela foi tomada a partir do ano passado, dia 2 de junho, portanto a política de imigração mudou aí. Relativamente às necessidades e àquela questão que falou de política, no fundo, política de recursos humanos, sobre somos suficientemente atrativos para talento altamente qualificado e como é que vamos fazer à necessidade de trabalho menos qualificado.
a economia tem que se habituar ao ajustamento e à sua transformação para trabalho mais qualificado e mais bem pago. E por isso nós dissemos no acordo com as empresas que tinha que haver assunção de responsabilidades de formação, de responsabilidades com alojamento, e não uma externalização de custos sociais para depois ter um trabalho mais barato, e por isso o trabalho tem que ser mais atrativo e mais bem pago, e é assim que uma economia evolui. Relativamente a medidas para ser mais atrativo, temos tido várias. A redução de impostos é uma das boas maneiras de deixar mais dinheiro no bolso das pessoas. E creio que respondi a todas as perguntas e passei. Eu não tenho nenhuma resposta adicional para lhe dar, que nós estamos a fazer um grande esforço para todas as fases do processo poderem ter aceleração, e estamos muito comprometidos com a aceleração disso. Mas agradecemos sempre as perguntas que nos colocam ou aqui ou por escrito, porque nos permitem em alguns casos ir atrás de informação que podemos não ter e não ser completa. Tem sido o seu caso, e por isso queria lhe agradecer também a forma como tem colocado as questões, aliás a todos em geral, mas o seu caso que segue muito em particular esta matéria, agradecer a forma como tem feito. Passamos então às perguntas do Expresso. Boa tarde. O Sr. Ministro falou que não vai ser possível reagrupar adultos em território nacional. Se atualmente, e desde há cerca de 2 anos, não é possível também reagrupar adultos vindo do exterior, não é? Porque a AIMA não abre vagas, como é que vai ser possível então um imigrante trazer a mulher ou o marido? A AIMA vai finalmente abrir vagas ou não vai ser possível de todo? Vão mudar as regras nesse sentido? Vai-se continuar a ser só para menores de 18 anos em território nacional? As outras perguntas têm mais a ver com o que tivemos a falar agora. O que é que são imigrantes altamente qualificados que o Governo quer atrair? O que é fixar talento? E também em relação à Via Verde laboral, existem números atualizados? Quantos é que já vieram? Quantos é que estão para vir? Existem já processos em curso? A opção legislativa é sobre a reorganização do canal para a frente. Esta opção que nós temos é uma opção, e que aqui consta da lei, em linha com a diretiva, que a diretiva permite isso, que se assegure o pedido em território nacional apenas para menores. E essa é a prioridade já agora. E é a prioridade humanista a considerar, aliás, aquela que constava do Plano Nacional para as Migrações de 2 de junho do ano passado, que existisse o rearrendamento familiar para os jovens, prioritariamente para as crianças, adolescentes até aos 18 anos. E é isso que temos procurado fazer. Todos os direitos são concretizados na medida do possível. Claro que este possível não permite qualquer restrição e anulação. E quanto mais fundamentais sejam os direitos, mais nós temos que ir longe a procurar preservar o seu núcleo essencial. O que vai suceder, em sendo aprovada esta autorização legislativa, é que a AIMA vai ter que organizar a sua capacidade, que, como sabem, está a crescer, e precisa continuar a crescer até ao final do ano, seguindo esta matriz de prioridades e este novo comando de separação de águas e de situações que a lei vigente, desde o momento que ela for publicada, trará. Portanto, de facto, terá que existir um ajustamento de prioridades, por isso é que a própria lei prevê que a AIMA, com previsibilidade, possa ir regularmente anunciando o seu calendário de possibilidades dentro da sua capacidade de atendimento. Uma das piores coisas que aconteceu nos últimos anos foi o governo anterior ao o governo do Partido Socialista, abrir as portas, escancará-las, fazer promessas sem fim de que tudo era possível, do acesso à regularização, e depois as pessoas vinham e ficavam num limbo, num purgatório, no pior dos mundos. Vinham, mas não conseguiam, não havia capacidade de resposta. Não havia capacidade de resposta da AIMA, não havia capacidade de resposta do IRN, não havia capacidade de resposta dos serviços de saúde, não havia capacidade de resposta das escolas, e é isso que nós não queremos fazer. Tratar as pessoas com dignidade é também tratá-las com verdade face às nossas capacidades. E nós temos que atender, neste momento, com prioridade, aos portugueses e aos estrangeiros que cá vivem legalmente. E, obviamente, para situações urgentes, qualquer pessoa que aqui esteja, independentemente de ter um tipo de residência legal, acesso à saúde, cuidados urgentes, de vida, etc. Mas essa é a prioridade, é que conseguimos montar a capacidade. Portanto, os serviços vão ter que ajustar e os serviços da AIMA a esta mudança na lei, o que significa que vai haver gradualmente um ajustamento da ordem de sequência. O que é que são os altamente qualificados? A expressão de atividades altamente qualificadas já consta da lei de estrangeiros. Com alguma indefinição, e por isso nós prevemos no artigo que regula o visto para a procura de trabalho, que ele pode ser pedido por pessoas que vêm desempenhar atividades altamente qualificadas e que tenham competências específicas e técnicas adequadas a essas atividades altamente qualificadas, e prevemos a sua clarificação numa portaria assinada pelo membro do Governo responsável pelos negócios estrangeiros, migrações, trabalho e educação, que é, aliás, um processo habitual em outras áreas. O regime IFICI, conhecido como o sucessor do regime de residentes não habituais na área fiscal. Ou os regimes sobre outro tipo de autorizações de residência altamente qualificadas. Tem-se, muitas vezes, no caso, a concretização do catálogo de qualificações e de nível de qualificação e tipo de atividades que são elegíveis para aquele efeito. E é um trabalho que vamos ter que fazer a seguir.